Olá a todos, meu nome é Fabrício Vaz Nunes e sou professor de História da Arte na Universidade Estadual do Paraná, Campus 1, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E esse é mais um vídeo da série que eu venho fazendo sobre os temas que nós abordamos nas nossas aulas. Nesse vídeo eu vou falar sobre a arte da Alta Idade Média, que é parte desse grande período medieval e que se define mais ou menos entre o século V ou VI até o século X. É nesse período que a gente vai assistir à cristianização da Europa e a disseminação de várias abadias e mosteiros por todo o território europeu. O que acontece nesse período é que o foco cultural na Europa se desloca mais para o norte. Ele vai na direção dos países onde hoje são a França e a Alemanha e vai ter um especial desenvolvimento na Irlanda, onde o cristianismo totalmente diferente vai surgir, vai se desenvolver por conta de um desenvolvimento cultural totalmente fora da tradição clássica. Ao ingressarem então nessa ilha dominada pelos bárbaros celtas, os primeiros monges cristãos vão incorporar essa plástica visual dos povos bárbaros aos seus escritos, aos seus manuscritos, então aos códices medievais, que vão ser obras de extraordinária beleza e que vão ter uma grande influência sobre todos os estilos medievais posteriores. Para a gente compreender melhor esse período da chamada Alta Idade Média, vamos observar uma pequena cronologia, então, comparando aquilo que acontece na Europa Central, onde hoje fica a França e a Alemanha, e Roma, que é a parte mais ao sul da Europa, e também aquilo que acontece no norte da Europa, Inglaterra e Irlanda. Note-se que a Britânia, que é a ilha onde hoje é a Inglaterra, ela vai sofrer as primeiras incursões romanas por volta de 55 a 54 a.C. Em 43 d.C. é que vai acontecer efetivamente uma invasão romana mais estruturada na ilha da Britânia. E por volta de 100 d.C. é que parte do sul da Inglaterra estará então romanizada. Veja-se que a romanização da Inglaterra não será total e também não será totalmente bem sucedida, tanto que em 122 d.C. já tem início a construção do Muro de Adriano, que foi necessário para conter as incursões dos bárbaros que atacavam as regiões romanizadas, vindos então do norte da Inglaterra. Eram povos como os jutos e os pictos, que eram povos autóctones dessas regiões e que estavam sendo, afinal de contas, invadidos pelos romanos. Então, essas duas muralhas que a Inglaterra vai receber por parte dos romanos, vai ser primeiro a muralha de Adriano, construída em 122 d.C., e a muralha Antonina, um pouco mais ao norte, construída em 142 d.C. Note-se então que, na verdade, o norte da Inglaterra, assim como a Irlanda, jamais será romanizado. Eram regiões que foram então intocadas pela civilização romana. Então, como a gente viu no mapa, em 142 tem início a construção da muralha Antonina, e um pouquinho mais de 20 anos depois, essa muralha já vai ser abandonada pelos romanos. Então, os bárbaros vão retomar essas regiões que os romanos tentaram, na verdade, conquistar sem sucesso. Pulando, então, cerca de 200 anos, em 390 temos um fato importante nesse norte insular da Europa, que é o nascimento da figura de São Patrício, que nasce na Britânia romanizada. Em 406, Patrício será capturado por bárbaros celtas e será levado para a Irlanda como um escravo. Esses povos celtas, na verdade, é um termo, que é uma espécie de guarda-chuva para vários povos bárbaros, que uniam, por exemplo, os gauleses, normandos, etc. Mas quando falamos celtas aqui nessa região do norte da Inglaterra, trata-se de um povo específico que eram conhecidos, por esse nome e que tinham uma língua que até hoje é falada em algumas regiões da Irlanda. Então esses povos eles faziam algumas incursões e criavam assim, estabeleciam essa prática de criar escravos por captura. Figura importantíssima de São Patrício para a cultura irlandesa e para o norte da Europa como um todo, tem assim um pouco a origem da sua história, aqui iniciada quando ele vai ser levado como escravo. 409 d.C., os bretões
vão expulsar a administração civil romana. Vejam que isso é apenas um ano antes do saque de Roma pelos visigodos, o que mostra já como o império está em franca decadência, está começando então esse processo de franca desintegração que vai resultar no surgimento dos vários reinos bárbaros. Em 412, Patrício teria fugido da Irlanda e ele vai então receber uma educação religiosa e vai ser ordenado bispo. Ele vai estudar em Auxerre, que fica onde hoje é a França. Então, a partir desse período é que ele vai dar início à cristianização da Irlanda. Então, supostamente isso teria começado em 432 depois de Cristo. A partir disso, a gente vai ter a vida de vários dos santos irlandeses, motivo pelo qual essa ilha será conhecida como Ilha dos Sábios e dos Santos. Em 451 a 525 ocorre a vida de Santa Brígida de Kildare. Vejam que é nessa época da vida dela que ocorre a queda do Império Romano do Ocidente. Em 480 a 570 teremos a vida de Santa Ita. Todos esses santos vão mostrando então esse processo de cristianização dessa ilha, que acontece, na verdade, antes do norte da Inglaterra, e serão regiões que são cristianizadas sem antes terem sido romanizadas. E esse é um dado extremamente importante, porque lá a gente vai assistir então a um processo de criação de várias abadias, centros de estudo, onde o latim mais puro será preservado. Por quê? Porque ele será preservado enquanto uma língua especial, enquanto uma língua que é fundamentalmente uma língua escrita, e não uma língua que foi sendo falada, foi sendo transformada através do tempo e que resultou nas línguas ditas românicas, como o espanhol, o português, o francês e o italiano. Então, o latim que foi preservado por esses monges irlandeses acabou sendo um latim mais puro, mais próximo da sua forma original. Entre 487 e 577 que teria sido o período da vida de Santo Brendan, que é padroeiro dos navegadores. Em 521 teremos um dos mais importantes personagens nascendo, São Columba, chamado em celta de Columcille, que nasceu então no norte da Irlanda. Vejam que a vida monástica está se desenvolvendo em várias outras regiões. Em 529 vai acontecer a fundação do mosteiro de Monte Cassino por São Bento. São Bento é uma figura importantíssima porque ele vai estabelecer as regras que vão conduzir a vida monástica ao longo de toda a Idade Média. É de São Bento a ideia da missão do monge através do dito ora et labora, ou seja, reza e trabalha. São Columba, então, vai começar a partir desse processo de cristianização da Irlanda, criando uma série de mosteiros. Então, em 552 e 553 será fundado o mosteiro de Durrow, na Irlanda. Em 543 nasce outro santo, com um nome parecido, porém é outro indivíduo, que é São Columbano, que nasce no reino de Meath, Irlanda, numa região que abrange toda a região onde hoje está a cidade de Dublin. Em 554 será fundado o mosteiro de Kells, na Irlanda, por São Columba. E o mosteiro de Kells é que vai dar o nome para um dos manuscritos mais lindos e mais impressionantes da arte dita ibérnico-saxã, ou seja, a arte que vem da Ibérnia, que é o nome que os romanos davam para a ilha da Irlanda, e tem características saxônicas, ou seja, está ligada a esses povos celtas, que podem ser agrupados sob o nome de saxões, e que vão imprimir então a sua marca visual, a sua marca cultural nesse belíssimo manuscrito, que é uma das obras-primas da arte medieval. Em 566, São Columba funda o mosteiro de Iona, em Mull, que é uma ilha da Escócia, que é provavelmente o verdadeiro lugar onde foi escrito o livro de Kells, esse famoso manuscrito. Note-se então que apenas aos 41 anos, Columba já é patrono de 41 monastérios. Ou seja, ele realmente cumpriu essa missão de encher essa ilha de monastérios, e monastérios com seus scriptoria, ou seja, onde se lia, onde se escrevia e onde se copiava o conhecimento cristão e também o conhecimento da antiguidade. E nessa época, no século VI, a Europa se converte então em uma grande mistura de vários reinos bárbaros, que eram reinos bastante instáveis, que surgem então desse Império Romano desintegrado
e eram reinos instáveis porque eles estavam sempre em constante transformação. A história dos reinos bárbaros, nesse período da Alta Idade Média, e o que alguns consideram como Antiguidade Tardia, é uma história bastante complexa e bastante confusa e que é prejudicada pela falta de registros escritos. Exatamente nesse período, na região da Irlanda, é que estava se desenvolvendo, então, um importante avanço no sentido da construção das possibilidades, das estruturas que permitem a realização de livros, a divulgação do conhecimento e, portanto, também o registro histórico. É no século VI também que vamos ver o primeiro reinado na Inglaterra de um rei convertido ao cristianismo, que foi o rei Ethelberto de Kent, que reinou entre 580 e 616. Já em 590, no final do século VI, o outro santo, São Columbano, dá início à fundação de diversos monastérios, dessa vez na Europa continental, na Europa dos francos. Note-se então que vem da Irlanda, vem do norte todo esse esforço da criação de diversos monastérios e da conversão, da cristianização definitiva da Europa. Em apenas 24 anos, São Columbano fundará vários monastérios, sendo que em 614 ele fundará o seu último mosteiro em Bobbio, na Itália. É muito curioso pensar, portanto, que a cristianização da Europa Central chegando até o sul, vai ser realizada por monges que estavam vindo do norte, estavam vindo da Irlanda e foram chegando então na Europa continental e foram criando esse movimento de fundação de monastérios. É no século VII, entre 650 e 680, que aparece o livro de Durrow, que foi provavelmente realizado na Nortúmbria, que é uma região do norte da Inglaterra. O livro de Durrow é um dos documentos mais importantes da arte dita ibérico-saxã, também chamada de estilo insular, ou seja, estilo da ilha ou das ilhas, que é esse estilo dos manuscritos medievais que vai misturar elementos bárbaros com a nova religião cristã. É do ano 700, portanto, início do século VIII, que surgem os Evangelhos de Lindisfarne, que foram realizados na ilha de Lindisfarne, na Nortúmbria. Lindisfarne era um monastério local, então, de estudo, onde vai surgir essa belíssima obra de arte. É no final do século VIII que vai aparecer essa figura fundamental para a construção da Idade Média, que é Carlos Magno. Em 768 ele será sagrado rei dos francos. E note-se que é entre esse período e o ano 800 que vai acontecer a primeira incursão viking na Irlanda. E em 800 que vai ser escrito o livro de Kells, que foi realizado provavelmente em Iona, que era uma ilha monástica da Escócia. O monastério de Iona foi fundado por São Columba. No mesmo ano de 800, Carlos Magno é coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico. E aqui temos um dado importante. Alcuino da Nortúmbria, a mesma região onde se situa o monastério de Lindisfarne, será um dos seus principais conselheiros e será o criador da escola palatina de Aachen. Portanto, esse sábio Alcuino é um monge que se forma nesse contexto irlandês, será uma grande influência sobre Carlos Magno e vai ajudar a criar, então, essa primeira escola, que é a escola do Palácio de Aachen, por isso escola palatina, que vai marcar o reino de Carlos Magno, que será um reino extremamente interessado na criação, na difusão do conhecimento. Carlos Magno vai instituir, então, diversos scriptoria, esses locais onde os monges copiavam os livros e escreviam também, que eram responsáveis pela manutenção do conhecimento antigo e também pela sua reprodução através dos tempos. Note-se que Alcuino, formado então nesse contexto irlandês, provavelmente trará consigo escribas e iluminadores irlandeses, de modo que elementos do estilo irlandês vão aparecer também nas obras feitas nos scriptoria carolíngios, ou seja, do período de Carlos Magno. O reinado de Carlos Magno termina de maneira um pouco melancólica, porque os seus herdeiros vão dividir o reino de forma que a gente vai ter um período de instabilidade bastante grande. Esse Sacro Império Romano Germânico vai ser apenas reinstituído no reinado de Otton I no século X, entre 936 e 976. Sob Otto I e Otto III,
Haverá então essa ideia de uma recriação do Império Romano, agora um império que é romano, mas ao mesmo tempo é germânico e é principalmente um império sacro, ou seja, é um império que é apoiado pelo poder divino, e o que demonstra então a união do poder real com o poder da igreja. Para a gente compreender os elementos da cultura visual irlandesa, é preciso voltar muito no tempo. Note-se que os povos celtas que ocupavam essa região entre 3.200 e 2.500 a.C. já realizaram grandes monumentos funerários, como é o caso do monumento arqueológico de Newgrange, na Irlanda, que data, então, do final do quarto milênio até a metade do terceiro milênio antes de Cristo. Nesse grande monumento circular existe em meio dele um túnel que atravessa ele de um lado até o outro, que está orientado exatamente na direção leste-oeste na época do solstício de verão, de maneira que o Sol atravessaria, no momento em que ele nasce, ele atravessaria todo esse túnel, dispersando então a sua luz por dentro desse local que, em última análise, é destinado aos mortos. Essa construção, ela é fechada, ou melhor, ela é como que guardada por essas grandes pedras entalhadas que mostram então esse estilo de decoração que fará parte da cultura irlandesa, com esses desenhos em espiral, que são desenhos geometrizados, mas de uma geometria fluida, de uma geometria circular, baseada na noção da continuidade das formas. Em outras partes desse mesmo monumento, a gente pode ver outras combinações de formas geométricas e que vão se repetir ao longo da história irlandesa, adquirindo diferentes expressões. A chamada bola de Towie, de cerca de 3.000 a.C., é uma pequena bola de pedra finamente entalhada com elementos em espiral que criam essas formas de grande beleza e grande continuidade. São formas abstratas de simbologias pouco conhecidas, mas provavelmente a bola de Towie era uma bola que era segurada por aqueles que eram detentores da autorização para o discurso. É uma bola que quem segurava se tornava o orador naquele momento e passaria ao próximo indivíduo dessa sociedade, que desejasse falar nas assembleias tribais. A bola de Towie é extremamente impressionante pela delicadeza do entalhe, pela qualidade estética dessas formas contínuas, que vão criando então essa sensação de articulação entre a própria forma da esfera, a sua divisão em diferentes unidades e essa espécie de ressonância da forma circular que é realizada através das formas espirais. Essas formas espiraladas vão reaparecer numa série de espelhos celtas, que eram espelhos romano-germânicos, que misturavam então elementos da romanidade, como a própria ideia de espelho, que era muito apreciada pelos romanos, porém com elementos decorativos que tinham sua origem na cultura celta. Vejam que a cultura celta vai se caracterizar pelo conhecimento e pela aplicação de vários elementos técnicos ligados à metalurgia. Então, esses povos bárbaros, eles não tinham muita expressão em termos da arquitetura em pedra, que é algo que permanece através do tempo, mas sim tinham uma expressão artística ligada à metalurgia. E aqui nós vemos essa belíssima construção visual com essas formas circulares que vão gerando espirais umas dentro das outras, criando então essas formas de uma grande delicadeza e de um grande apelo visual. É essa plástica bárbara que será depois incorporada aos escribas, será depois incorporada a técnica da realização dos manuscritos medievais. Uma obra que mostra alguns elementos da religião original dos celtas é o chamado caldeirão Gundestrup, que data de cerca de 150 a.C. e que mostra também a forma da figuração para esses povos. Veja-se que eram povos não romanizados, portanto que não foram influenciados pelo elemento clássico, pelo naturalismo grego. As suas formas expressivas, portanto, são formas muito mais esquemáticas, muito mais simplificadas e, por outro lado, muito mais expressivas. Então, há uma diferença fundamental na forma como os povos bárbaros mais ao norte representavam seus deuses e seus personagens, mesmo quando eles eram ligados à natureza, como é o caso do deus Cernunnos,
que faz parte de uma das placas que compõem o caldeirão Gundestrup e que é um deus ligado à natureza, aos animais e à terra. Como atesta, então, o fato de que ele segura uma serpente, note-se que ele tem chifres exatamente igual aos cervos. E os chifres, para várias culturas pagãs, eram elementos ligados à divindade. Então, uma divindade com chifres significava uma divindade poderosa, que tinha o mesmo poder das galhadas dos animais que eram vistos na natureza. Note-se que a forma é bastante simplificada em todos os seus elementos, como nesses dois leões, ou nesses dois felinos que aparecem aqui na parte inferior direita. Não há nenhuma pretensão de escala, no sentido de se criar uma cena conjunta, mas sim uma intenção simbólica de associar essa figura que tem atributos humanos e atributos animais, né? Ou seja, o chifre, carrega nas suas mãos, então segura uma cobra, e na outra ele tem um torque. O torque, como a gente pode observar, ele é o nome desse tipo de colar, que é um colar em forma espiral e que tem duas bolinhas, que é o mesmo que ele está usando. O torque se mostra assim como esse símbolo de poder e do poder ligado a essa sociedade de tipo tribal que eram as sociedades celtas. A expressão da metalurgia celta vai demonstrar então toda a sua capacidade, sua criatividade formal em objetos que foram descobertos no início do século XX no chamado Tesouro de Sutton Hoo. Foram encontrados então na Inglaterra um conjunto de enterramentos que incluía um barco inteiro que foi enterrado e que correspondia ao enterro de um rei anglo-germânico que vivia então no oeste da Inglaterra e que foi enterrado junto com todos esses verdadeiros tesouros da metalurgia bárbara dos povos celtas. Essa bela fivela mostra então a imensa capacidade que esses povos tinham então de criar essas formas intrincadas, esse maravilhoso entrelaçado, que é um verdadeiro exercício mental em termos de forma, em termos de construção, na medida em que o olhar pode percorrer então esses meandros, acompanhar cada uma dessas fitas e perceber a sua continuidade. Então a gente pode seguir isso aqui como se fosse um nó que vai se enrolando sobre si mesmo e vai percebendo então que tem diferentes caras de animais. Tem uma carinha de uma cobra, tem um pequeno animal estilizado num outro lugar. É como se fosse uma série de elementos da natureza que foram abstraídos e convertidos num rico esquema decorativo altamente complexo e que se vê então materializado nessa belíssima obra da Ourivesaria Bárbara. Trata-se também de um tipo de visualidade que é radicalmente diferente do naturalismo clássico, é radicalmente diferente de tudo que teve influência grega. Então a Idade Média ela vai se formando dessa reunião de culturas visuais que são extremamente díspares. Há, por um lado, o elemento romano que permanece, mas que se vê difuso e, de certa forma, desintegrado mesmo, assim como o próprio império se desintegrou politicamente, mas que será fundido de diferentes formas a essas novas expressões da arte bárbara, não exatamente novas, mas novas no sentido de que serão então reunidas a elementos da romanidade, a elementos da cristandade, criando dessa forma uma nova síntese cultural e artística. Também do Tesouro de Sutton Hoo é esse elmo, que na verdade é uma cópia restaurada do elmo original, bastante danificado, e que mostra então todo o poder e o detalhismo dessa ourivesaria bárbara. E note-se que eles conseguem trabalhar então esses elementos entrelaçados no plano tridimensional, associando também diferentes tipos de metal, o que cria essas cores diferentes, e também empregando elementos que são chamados de cloisonné, que é uma técnica de ourivesaria, em que você abre pequenas janelinhas, pequenas células que são depois preenchidas por diferentes tipos de esmaltes vítreos. Daí também a vivacidade das cores, e a qualidade estética desse tipo de produção. Outros elementos, como fivelas que sobreviveram ao tempo, mostram então a imensa capacidade figurativa e artesanal
desses povos, com todos esses elementos aqui na técnica do chamado cloisonné, com esses estranhos animais afrontados. Então temos aqui uma figura humana que se vê em meio a dois animais, na verdade pouco identificáveis, mas são elementos de uma riqueza visual e de um apelo estético que é efetivamente muito impressionante. Trata-se de toda uma plástica, toda uma linguagem visual que é completamente alheia àquela linguagem visual clássica. E é essa linguagem visual que vai se tornar dominante em muitos aspectos no decorrer da Idade Média. A cultura medieval, portanto, será, em vários sentidos, a mistura dos elementos romanos que foram se perdendo e foram dissolvendo-se no sentido da forma clássica, que tiveram a forma clássica, sua linguagem figurativa, ligada ao naturalismo, totalmente dissolvida, que vai se misturar a esses elementos bárbaros, e tudo isso sob uma nova ideologia e uma nova forma de pensamento, que é o cristianismo. Mais especificamente, o cristianismo na sua expressão medieval. Outros objetos são incrivelmente impressionantes pelo seu uso hábil da cor e dos diferentes materiais. É o caso dessa presilha de ombro, que foi realizada no século VII, também pertencente ao tesouro de Saint-Anne, que na verdade funcionava como um elemento que segurava uma couraça que ficava no peito do guerreiro, no peito do soldado, e uma outra placa dorsal que ficava nas suas costas. Isso servia como uma espécie de dobradiça, segurava, portanto, essas duas partes, a frontal e a posterior, de uma couraça de guerra. E aqui podemos observar como a técnica do entrelaçado, realizada aqui nesse tipo de técnica metalúrgica que é o cloisonné, vai incorporando formas animalescas. Então são formas de diferentes animais estilizados que vão meio que mordendo os seus próprios corpos, criando consigo essa repetição fantástica desses animais. A articulação entre as diferentes cores e as diferentes formas é realmente muito rica e extremamente diminuta. É tudo muito pequeno e muito detalhado, o que demonstra essa imensa capacidade do artesão bárbaro para a obra minuciosa, para a obra detalhada, e também a atenção que é dada à forma abstrata, assim como à cor. A arte medieval, ao contrário do que o cinema muitas vezes nos faz pensar, é uma arte vibrantemente colorida. Vejam, se a arte estava ligada, em muitos aspectos, à elite, aqueles que detinham o poder, os pigmentos eram elementos caros e que eram muito importantes na demonstração do poder. Na ostentação, mais do que da riqueza, da verdadeira importância que esses indivíduos tinham na sociedade. Então era necessário que eles fossem coloridos, que eles fossem brilhantes, que eles fossem visualmente atraentes. E isso os destacava da multidão, destacava do povo comum. É na junção, portanto, das formas que pertenciam à metalurgia com a nova técnica da criação do códice, ou seja, o livro medieval, e que era produzido nos scriptoria dos mosteiros, assim como nas escolas palatinas fundadas por Carlos Magno, que teremos a criação dessa grande arte medieval, que é o manuscrito iluminado, ou seja, o manuscrito ilustrado. Esse é o livro de Durrow. Note-se que ele é feito de todas essas páginas, cujas folhas, na verdade, são feitas de pergaminho. O pergaminho, ele substitui o papiro e é muito mais durável, porque, na verdade, ele é feito de pele de carneiro. Então, é o couro de carneiro que é esticado, curado, tratado, polido, depois cortado em várias páginas e depois empregado como suporte. O pergaminho é extremamente durável, tanto que essas obras resistem até os dias de hoje. E num livro como esse, ia no mínimo um rebanho inteiro de carneiros para poder formar todas as páginas que o compunham. Esses livros eles são geralmente evangelhos, não são bíblias inteiras, mas são partes da Bíblia que atualmente todos conhecem, porque é necessário pensar que não existia imprensa. Os livros eram edição única, eles eram feitos à mão, um por um.
Isso possibilitava também que eles fossem feitos com esse incrível, impressionante detalhamento, com esses entrelaçamentos de formas geométricas que têm a sua origem, como vimos, na metalurgia celta. Os monges, portanto, eles não vinham do nada, eles não vinham de uma absoluta ausência cultural, mas empregavam, sim, os esquemas visuais que faziam parte da cultura celta e incorporavam a essa nova religião, a religião cristã. Muito notável como os entrelaçados podem ser seguidos com os olhos e a importância das cores é extremamente realçada. Essas páginas cobertas de elementos abstratos vão ser conhecidas como páginas tapete, por causa da sua associação possível com a ideia de tapeçaria. Evidentemente, elas não são tapetes, mas são simples páginas de livros que não possuem, geralmente, páginas muito maiores do que cerca de 30 centímetros de altura, 35 centímetros no máximo. É impressionante imaginar isso na sua escala real, porque são representações e são formas feitas em escala quase que milimétrica. É tudo muito pequeno e muito detalhado. Trata-se de um trabalho que é voltado, sim, para a divindade. É um trabalho feito dentro da lógica do monastério, onde os monges se recolhem para rezar pela salvação das almas. Pela salvação de quais almas? Das almas de todos. O escritor Victor Hugo, no romance famoso Os Miseráveis, escreveu que um monastério é como se fosse uma antena voltada para o infinito. E é exatamente nesse sentido que os monastérios se compreendiam. Eram locais destinados à comunicação com o divino. E as formas que são executadas, então, nesses livros sagrados, são também formas de expressão e de comunicação com o divino, que se manifesta aqui através de geometrias que têm a dimensão do abstrato, têm a dimensão também do sagrado. Outro elemento comum nessas geometrias sagradas são os chamados tríceles, ou triskelions, que são esses elementos em forma de espiral tripla, que se associam, então, dentro de círculos, e vão criando, então, as mais variadas combinações geométricas, mas de uma geometria da fluidez, uma geometria que está ligada a uma expressão de movimento, uma espécie de movimento cósmico, imensamente colorido e vibrante e de absolutamente dificílima apreensão a uma primeira vista. Desafio cada um daqueles que está assistindo a esse vídeo, desligar o vídeo e tentar copiar de memória essas formas. Evidentemente é impossível, ou é muito difícil, porque são formas que não são apenas o resultado de algum tipo de inspiração, mas sim formas que são criadas através de articulações geométricas bastante precisas. Há, portanto, nessa atmosfera de sonho e de movimento, toda uma racionalidade formal que é extremamente notável e que mostra como são trabalhos de extrema concentração mental, e muito provavelmente é essa concentração mental que coloca esses monges em contato com o divino. Em uma cultura que não teve nenhum contato com uma arte naturalista, é natural também que as suas figurações pareçam para nós curiosamente toscas e estilizadas. Um olhar mais atento, no entanto, mostra a riqueza dessas figurações altamente estilizadas, criadas através de padrões decorativos que vão sendo associados uns aos outros. Tanto as curvas ligadas aos meandros, aos entrelaçados da arte celta, como as cores berrantes que se alternam em formas geométricas, o uso de pequenos pontos vermelhos que preenche a figura de vibração e de vida, são todos elementos que fazem essa curiosa figuração bárbara dos animais, essa grande potência simbólica da Idade Média. O próprio uso dos animais como representações dos evangelhos traz também essa associação com a cultura celta. Se a gente lembrar então do Deus Cernunnos em meio aos animais da natureza, torna-se muito mais fácil para esses povos bárbaros pensarem os evangelhos a partir da associação com os chamados tetramorfos. Os tetramorfos são os animais que estão ligados aos 4 evangelistas. Essa ideia ela é uma interpretação à luz do Novo Testamento
das profecias de Isaías. Então, em Isaías tem uma parte que diz que ele vê um ser que tem 4 rostos. Um deles é de leão, o outro é de águia, o outro é de touro e o outro tem o rosto de um homem alado. E isso é interpretado como uma prefiguração dos 4 evangelistas. Então, o evangelista Marcos será convencionalmente representado na arte medieval com a figura de um leão, muitas vezes um leão alado. Numa obra um pouco posterior, mostra-se então o grande desenvolvimento dessa arte chamada arte hiberno-saxã, que tem o estilo chamado estilo insular da iluminura sagrada. Essa é uma página do Evangelho de Lindisfarne, produzido na Nortúmbria na primeira metade do século VIII. Veja-se então a imensa sofisticação na criação dessas letras, que são formadas por pequenos animais que vão se entrelaçando então e criando as mais fantásticas associações. É um verdadeiro convite ao olhar minucioso, a uma aproximação, então, quase milimétrica, eu diria, a cada um dos elementos fantásticos que estão aqui representados. Garças, pássaros, leões, animais para os quais não temos nome, vão se associando, então, nessa imensa riqueza que povoa, então, cada uma das letras e cada um dos elementos gráficos que compõem essa grande obra. Imagine-se então o tempo, a dedicação, a concentração necessária para criar esse livro do qual existe apenas um exemplar. Uma verdadeira joia da criação artística e uma joia da civilização nesses tempos de atribulações, nesses tempos de convulsão social e que estão assistindo à formação de um novo tipo de sociedade, que é a sociedade feudal. Mesmo as páginas de texto serão também decoradas através das capitulares, que são as letras maiúsculas, são letras decorativas e que vão ser empregadas nos inícios de cantos, nos inícios de capítulos, nos inícios dos vários livros bíblicos. O texto se torna, assim, um elemento que também é visualmente atraente, visualmente sedutor, ainda que essas figurações, essas bestas fantásticas, esses animais, na verdade, na maior parte das vezes não tenha absolutamente nada a ver com o texto. E esse é um dado muito interessante de se pensar. É como se esse livro, então, tivesse em meio ao texto bíblico todo um outro subtexto visual que fala dos monstros do passado, que fala dos animais fantásticos das crenças célticas e que mostra, portanto, a pluralidade de elementos culturais que convivem nessa mesma religião. Uma mesma religião, portanto, vai absorver todos esses elementos que estão ligados às culturas bárbaras, o que vai responder também pelo seu grande sucesso e pela sua expansão no período medieval. O Evangelho de Lindisfarne, assim como o livro de Kells, que é um pouco posterior, já foram descritos como obras que parecem ter sido feitas pelas mãos dos anjos. Isso não é verdade. São obras feitas por mãos humanas, mãos concentradas, conduzidas pela fé e conduzidas pela imaginação, que criam em meio ao texto bíblico imagens totalmente fantásticas e preenchem, portanto, esse livro de outros sentidos e outros elementos culturais que passam a conviver dentro de uma mesma cultura. Trata-se de uma decoração verdadeiramente milimétrica. Eles chegavam a usar pincéis que tinham apenas um único fio. É um trabalho de concentração, portanto, de racionalidade visual e que mistura essa racionalidade visual elementos que são de uma fantasia aberrante e que vai conformar-se também como parte do pensamento visual da cristandade, que não se furtará a empregar as figuras criativas, imaginativas de monstros, de criaturas fantásticas que povoarão as margens e muitas vezes o centro das suas representações. Em uma das suas páginas mais famosas, o Evangelho de Lindisfarne mostra o famoso monograma Chi-Rho, as duas letras gregas que formam o monograma de Cristo com as suas duas iniciais. A letra aqui se transforma, então, em uma espécie de desculpa para o artista incorporar esse valioso conjunto
de formas, esse grande vocabulário de elementos fantásticos, alguns dos quais são animalizantes, outros são puramente geométricos, mas que criam esse material para a fantasia dos olhos e para a propensão a um estado mental que é diferenciado do estado mental do dia a dia. Trata-se de uma obra que convida, então, a reflexão, a fantasia, de forma que as letras se convertem aqui em matérias de sonho, de pesadelo e de maravilha. É necessário pensar que o livro, enquanto obra de arte, ele é um objeto cinético, ou seja, um objeto em movimento, e o movimento é imprimido pelo leitor que vai passando uma página atrás da outra. É exatamente esse movimento que é ao mesmo tempo um movimento físico, geométrico e também um movimento da imaginação que é expresso nessas formas fluídas, nesses entrelaçados em que cada elemento se comunica com o outro e que vai revelando um universo de relações que tem o seu paralelo com o universo da criação natural, ou seja, da criação divina, que passa a ser entendido como a manifestação de elementos simbólicos da divindade. A natureza, então, que era objeto da investigação da arte clássica, se torna na arte medieval a expressão de símbolos divinos, a expressão, portanto, de uma série de sinais da presença divina e que, por isso, são tomados em sua forma simbólica e expressiva e não mais em sua forma naturalizada, não mais na forma tal como se apresenta na sua dimensão diretamente sensível. Em outra página do Evangelho de Lindisfarne, mostra-se também como há diferentes escribas e diferentes iluminadores, ou seja, os pintores dessas páginas. Não era um trabalho, evidentemente, feito por uma única pessoa, mas por uma verdadeira oficina que compunha-se, então, de vários indivíduos e que, nas suas figurações de caráter mais figurativo, como é o caso aqui do evangelista Marcos, que é representado com imago leonis, ou seja, a imagem do leão alado, e a gente pode apreciar aqui essa forte estilização da figuração, da representação figurativa, em que não é dada importância mais para a proporção, para a naturalidade das formas, mas sim para a sua dimensão expressiva, para a cor, para o dinamismo das linhas e a comunicação gráfica dos vários elementos que compõem essa imagem. Provavelmente a maior obra da arte ibérico-saxã seja o livro de Kells, produzido muito provavelmente no monastério de Iona por volta do ano 800. No livro de Kells vemos então essa fascinante mistura entre os elementos figurativos e os elementos de ordem abstrata ou fantástica, nessas formas que são absolutamente diminutas, que incorporam ameaçadoras cabeças monstruosas, figuras humanas disformes, porém curiosamente pungentes e atrativas, e que criam essa sensação de que estamos diante de uma outra cultura visual, completamente diferente, completamente diversa daquele vocabulário das formas clássicas que pertencia à romanidade. O cristianismo, assim, em termos da produção artística que está associada a ele, nasce da mistura desses elementos absolutamente díspares. Ele incorpora na sua dimensão bizantina aspectos que estão ligados à visualidade clássica, mas no centro e no norte da Europa vai se comunicar então com as culturas bárbaras e com sua peculiar cultura visual, que será então incorporada no sentido da criação de várias imagens simbólicas do poder divino e dos conteúdos da fé. A arte que se criará sob o Império Carolíngio se comunicará então diretamente com essa cultura que vem mais do norte da Europa. É preciso pensar que a dinastia carolíngia ela vai nascer em meio ao reino franco. Os francos eram uma tribo germânica que adentrou o Império Romano como parte das migrações bárbaras, e elas serão unificadas sob a dinastia merovingia, que foi fundada pelo lendário rei Meroveu, que teria vivido entre 411 e 458. Mas, historicamente, essa dinastia foi iniciada pelo rei Clovis I. O reino franco vai estabelecer o seu domínio sobre a região central da Europa, onde hoje estão aproximadamente os países da França e da Alemanha.
E ele será um dos vários reinos bárbaros, entre os reinos godos, visigodos, ostrogodos e vários outros, que passaram a dominar o contexto europeu após a longa decadência e a queda final do Império Romano do Ocidente, que ocorrerá em 476 d.C. Uma figura importantíssima nesse contexto dos reinos bárbaros é Carlos Martel, que viveu entre 690 e 741. E entre 717 e 741, ele será nomeado mordomo do palácio, chamado majordomus, também chamado de prefeito do palácio, que era uma espécie de primeiro-ministro e que era o verdadeiro detentor do poder executivo do reino, que nessa época ainda estava sob o domínio dos reis da dinastia Merovingia. Essa figura histórica, Carlos Martel, vencerá em 732 a famosa Batalha de Poitiers, às vezes também chamada de Batalha de Tours. Essa foi uma batalha que encerrou a expansão islâmica na Europa Central. É preciso pensar que todo esse período do século VIII assiste ao rápido crescimento da religião islâmica, que terá uma grande expansão militar sobre a Europa, mais especificamente dominando então toda a Península Ibérica, ou quase toda a Península Ibérica. E eles estavam se direcionando para a França. Carlos Martel interrompe essa expansão islâmica e ele se torna um verdadeiro herói da cristandade, porque ele passa a ser entendido como aquele que salva a Europa do avanço do assim chamado infiel, ou seja, dos muçulmanos, que, um pouco por essa razão, são por muitos entendidos até hoje como uma ameaça para a Europa e para a chamada cultura ocidental. Com a morte de Carlos Martel em 741, o poder será dividido entre Pipino o Breve e Carlomano, que eram seus dois filhos. Note-se que o cargo de mordomo do palácio tornou-se então um cargo hereditário, e isso abrirá caminho, em seguida, para que Pipino o Breve seja declarado rei dos francos. Isso acontece porque seu irmão Carlomano, que era profundamente religioso, irá se retirar na abadia de Monte Cassino e abandonará a vida política. Com o apoio do Papa Zacarias, então, Pipino, conhecido como Pipino o Breve, será declarado rei dos francos numa espécie de golpe de Estado em que Quilderico III, que era um membro da dinastia Merovingia, será deposto em favor de Pipino o Breve. Quilderico III será então o último rei da linhagem Merovingia e Pipino é quem dará origem à dinastia ligada a Carlos Magno. Em 753, o Papa Estevão II, sucessor de Zacarias, pedirá o auxílio de Pipino contra a iminente invasão de Roma por parte dos lombardos, que eram bárbaros provindos do norte europeu, que desde o século VI conquistaram grandes partes do norte italiano. Mais uma vez, portanto, um membro da família de Carlos Martel será invocado como o defensor da Igreja. Isso dotará essa dinastia de um grande poder e estabelecerá, em última análise, a relação entre o papado e o rei, o papado e o Sacro Império Romano Germânico, que está na base da justificativa do poder monárquico de todos os estados europeus mais para frente na história. Em 754, em troca do auxílio franco e com a derrota dos lombardos, Estevão II proporciona uma segunda coroação para Pipino, uma coroação agora abençoada pelo próprio papado. Pipino tomará novos territórios dos lombardos e vai declarar a criação dos estados pontifícios. Isso ocorre em 756. Esses estados serão formados pelo exarcado de Ravenna, pela Córcega, pela Sardenha e pela Sicília. O resquício atual de todos esses estados é apenas o pequeno Estado Vaticano. Mas o fato é que com essas conquistas, Pipino dará grande impulso à cristianização dessas regiões que foram conquistadas. Em 768, com a morte de Pipino o Breve, seu filho Carlos Magno, que viverá entre 742 e 814, dividirá o poder brevemente com Carlomano I, que era o seu irmão. Isso era o antigo costume germânico. Porém, ele será coroado definitivamente rei dos francos em 771. Durante o seu governo, Carlos Magno vai expandir as fronteiras do reino franco e vai submeter os saxões ao cristianismo. Vai combater os muçulmanos na Espanha e conquistará definitivamente o reino itálico, que estava então, em grande parte, ainda sob o domínio dos lombardos.
Em 774, o reino itálico é definitivamente conquistado e Carlos Magno é declarado rei dos Lombardos. O ano 800 é crucial, então, para a formação desses estados medievais. No Natal desse ano, que por sinal é o mesmo ano em que foi escrito o livro de Kelso, Carlos Magno será coroado pelo Papa Leão III como imperador romano do Ocidente. Era um título que estava em desuso desde a abdicação de Rômulo Augusto em 476. Portanto, mais de 300 anos depois, Carlos Magno é instituído no trono como uma figura que faz renascer o Império Romano. Agora, um império cristão. Carlos Magno, no seu reinado, promoverá a criação de escolas palatinas, ou seja, escolas associadas aos palácios, e também de scriptoria, ou seja, de locais onde era desenvolvida a escrita e a cópia dos manuscritos, em grande parte dos seus domínios. E ele vai gerar aquilo que foi chamado de Renascença Carolíngia. É a renascença de uma cultura escrita, que tem a sua origem, em última análise, na civilização romana e que adquire uma nova formatação, agora definitivamente influenciada pela cultura bárbara. Carlos Magno fará construir na cidade de Aix-la-Chapelle, chamada em alemão de Aachen, uma grande catedral imperial, da qual apenas alguns elementos são reconhecíveis como pertencentes à época carolíngia. Esse grande edifício que temos hoje, ele é predominantemente em estilo gótico, como podemos ver pelas grandes janelas, pelas rosáceas, por todos esses vitrais que são elementos muito típicos da arte gótica, que é uma arte que vem lá para frente, por volta do século XIII até o século XIV. A parte central, no entanto, esse corpo arquitetônico, é que faz parte, sim, então, da arquitetura propriamente carolíngia e que vai criar, então, essa série de elementos estilísticos que vão estar muito presentes ao longo da Alta Idade Média, sendo incorporados também parcialmente pelos estilos da Baixa Idade Média. A Capela Palatina de Aachen, propriamente dita, é essa seção, então, desse conjunto arquitetônico, que é uma construção octagonal, que é caracterizada, então, pelo uso extensivo de diferentes padrões de pedra, por mosaicos, e que se estrutura de maneira geométrica, de forma a expressar, então, essa ordem e esse novo ordenamento espiritual e político que se manifesta na figura de Carlos Magno. Interessante observar como o arco pleno se repete ritmicamente do primeiro andar, onde se desenvolve nas aduelas alternadas. Nós chamamos de aduelas cada uma das pedras que forma os arcos. E o estilo carolíngio vai empregar esse elemento das aduelas alternadas em cores diferentes, o que cria essa sensação de leveza e de vibração cromática, que é muito interessante para o conjunto da construção. Essas aduelas alternadas se repetem no segundo nível, que é dividido, então, nesses pequenos arquetes, que são os arcos menores, o que faz com que a forma do arco como que ressoe ao longo de toda a estrutura arquitetônica, alternando-se assim com todo esse brilho que está ligado ao esplendor desse novo império. Os mosaicos no alto, que formam a cúpula, então, da Capela Palatina, são mosaicos que foram refeitos no século XIX, mas que provavelmente seguiram certas pistas ou certos elementos cromáticos dos mosaicos originais. Reflete-se aqui, portanto, também a influência da arte bizantina que está sendo incorporada a essa outra cultura visual que está em gestação, está em formação nesse contexto da Renascença Carolíngia. Numa vista do segundo nível, permite que a gente compreenda, então, e observe como esses arcos repetidos ritmicamente buscam trazer a lembrança, trazer elementos que são da arquitetura romana. No entanto, relidas agora no contexto de uma cultura que é simultaneamente bárbara e cristã. A forma octagonal do edifício mostra, assim, a sua idealização de um mundo celestial que é geometricamente ordenado e que se comunica, assim, diretamente com o poder dos reis, com o poder monárquico,
que por sua vez reinveste seu poder na forma da transmissão do conhecimento e das tradições cristãs, tal como era divulgada e proporcionada através dos scriptoria, né? Ou seja, através da criação dessas escolas palatinas, que tiveram a grande virtude de proporcionar o crescimento e o desenvolvimento da cultura letrada em tempos medievais. Em uma das faces desse octógono, no pavimento superior, se encontrava-se então o trono de Carlos Magno, que era colocado como uma espécie de foco central em toda essa estrutura geométrica. É preciso, claro, imaginar esse trono ricamente ornamentado de peles e círios, ou seja, grandes velas, e outros elementos que tornavam esse trono uma espécie de grande cenário para um poder que era simultaneamente político e divino. E as grandes obras da arte carolíngia, então, se manifestarão nos seus códices, os quais recebem geralmente os nomes ligados aos locais de sua origem, como é o caso do Codex Aureus de Lorch, do qual vemos a capa feita em marfim, que tem bastante em comum com os relevos bizantinos, mas mostra essa nova ordenação, essa nova plástica que está então em gestação, que está em formação no interior dos scriptoria carolíngios. Mostra-se então aqui a figura da Virgem Maria, ladeada por duas figuras de santos, numa posição em que o observador não sabe se ela está exatamente de pé ou sentada. A gente tem apenas a indicação de uma almofada, e todas essas figuras são colocadas dentro de estruturas arquitetônicas, ou seja, de arcos plenos ornamentados com capitéis e representações, né, e ornamentos fitomórficos, ou seja, em forma de plantas. Em cima temos a figura de um Cristo imberbe, que é ladeado por dois anjos, sendo que o anjo é aquela representação que aparecia também nos arcos do triunfo romanos, e representam a vitória também. Portanto, associa-se, né, esse elemento simbólico da vitória com a figura sobrenatural do anjo, e sob esse conjunto vemos embaixo também a representação da cena da Natividade, com o Cristo nessa manjedoura bastante curiosa, no qual ele é protegido por dois animais que para nós hoje em dia soam um pouco assustadores, né? São animais com essas feições que parecem feições humanas, né? O que gera para nós essa sensação um pouco cômica, um pouco engraçada. Temos aqui a figura de São José e da Virgem deitada, então, sobre uma espécie de colchão. Eles estão dentro de uma arquitetura representada com colunas e capitéis, representada, claro, de maneira bastante esquemática. E aqui temos a visitação dos pastores, os pastores que chegam, então, para conhecer o Salvador, para conhecer o Messias. Esse rico códice era, então, preenchido pelo texto e por várias imagens. No caso dessa página inicial, do Evangelho segundo São João, que é representado pela figura da águia. Então temos aqui o próprio discípulo, o próprio apóstolo, escrevendo então o Evangelho, e é interessante porque o escriba e o iluminador, ele está representando aqui a sua própria atividade, que é a atividade de escrever. Então temos essa mesa nesse formato bastante curioso, ele está sentado sobre uma almofada, nós temos colunas que são de pedra, e esses elementos gráficos aqui representam exatamente a pedra. E sobre essas colunas temos um arco pleno sobre o qual aparece a figura simbólica da águia, que é o animal que representa esse evangelista. Há sim ecos da cultura clássica, como as decorações fitomórficas aqui presentes e a própria arquitetura. Porém, na arte carolíngia, como na arte medieval como um todo, os elementos naturalistas estão sempre sendo empregados como elementos simbólicos e não como elementos propriamente naturalistas. Esse simbolismo é reforçado pela riqueza, pela vibração das cores, o que estabelece, então, com o leitor essa espécie de dimensão do fascínio e da sedução que é dada pelas formas abstraídas, pelas formas simbólicas e pelo uso muito bonito e muito sedutor das cores. Em outra das páginas iniciais, vemos o Evangelho segundo Lucas, com a figura, então, do evangelista, encimado pela figura do touro, que segura também uma Bíblia, que segura ele mesmo um códice.
Os códices, aliás, eles são repletos de representações de outros códices, o que é um aspecto muito interessante, porque mostra como os livros estão sempre se comunicando com outros livros. Então nós temos um livro que representa a si mesmo. Vemos o Evangelho, em que mostra o evangelista escrevendo neste livro, e aparece a figura simbólica dele segurando esse livro já pronto. A figuração se torna curiosamente movimentada nessa página inicial do Evangelho segundo Marcos, em que temos a representação de colunas salomônicas, ou seja, colunas torcidas, tal como aparece na descrição bíblica, e que será depois um elemento arquitetônico bastante importante, e vemos o evangelista sentado sobre uma estrutura que parece escorregar. Tudo é permeado de um estranho desequilíbrio, de um estranho dinamismo, o que mostra também que há vários artistas trabalhando. A própria figura do leão alado aparece apenas quase que como apenas uma cabeça dotada de asas, o que vai mostrando também como o artista medieval usava os elementos na sua dimensão simbólica e não na sua dimensão naturalista. E essa dimensão simbólica é que era o elemento mais importante, e não a qualquer ideia de precisão naturalista da representação. No Evangeliário de Godescalco, vemos a figura de um Cristo em majestade, ou seja, o Cristo sentado sobre um trono, o que por si só é extremamente significativo. O Cristo sentado sobre o trono relaciona-se diretamente com a figura do imperador, que é sancionado pelo poder cristão. E nessa imagem, vemos esse Cristo bastante esquemático, com essa posição muito frontal. Trata-se de um Cristo jovem e imberbe, que é mostrado dentro de uma moldura que é formada por aqueles entrelaçados que são exatamente paralelos aos entrelaçados que eram utilizados na arte ibérnico-saxã, ou seja, na arte irlandesa. Isso mostra, então, como esses elementos de estilo foram aparecendo e foram sendo também incorporados pelos scriptoria carolíngios, que na prática ficavam bastante distantes da Irlanda. É muito provável que Alcuino, portanto, que efetivamente nasceu na Irlanda e veio de lá integrar a corte de Carlos Magno e fazer parte desse grande projeto de reconstrução cultural do passado clássico, tenha trazido consigo escribas e também iluminadores, ou seja, ilustradores, desenhistas, pintores, que vão fazer parte, então, dos scriptoria carolíngios. É notável aqui também a presença de uma régua, e isso é um elemento da fotografia mais especializada nas artes plásticas que nos ajuda a ver a dimensão das coisas. Então, é uma página que tem, a rigor, 30 centímetros de altura, e não mais. Não é um livro gigantesco, não é um livro exatamente muito grande, mas um livro que tem um tamanho próximo dos livros que temos hoje em dia. A qualidade da sua decoração, no entanto, é efetivamente impressionante pela quantidade de detalhes que o artista é capaz de incluir na mesma página. Esse é o Evangelho segundo João, então, que é representado pela águia e que é mostrado também novamente em meio a esses elementos do entrelaçado. Vemos aqui também esse curioso desequilíbrio das formas que parecem escorregar no plano de representação, porque na verdade o artista não está criando nenhuma ilusão de representação. Trata-se sim de apresentar ao leitor de maneira imediatamente legível a figura do santo, a mesa sobre a qual está o reservatório de tinta e a sua pena e o livro. Tudo deve ser mostrado de maneira a ser legível e compreensível, então, para o fiel. E nesse sentido de ser legível, devemos prestar atenção muito mais aos elementos simbólicos do que aos elementos naturalistas. Esse simbolismo, no entanto, não se furta à beleza plástica, não se furta ao interesse visual que é proporcionado pela riqueza das cores, pelo intrincado das formas, pela articulação curiosa dos vários elementos que compõem a imagem. Nesses scriptoria vão se desenvolver variados estilos. No Saltério de Utrecht, por exemplo, Saltério é um livro que contém os salmos, e nesse saltério, então, a gente vê esse estilo rápido e veloz, que nos lembra histórias em quadrinhos e cartoons,
em que a ação é representada de maneira bastante veloz, bastante imediata, com pequenas representações esquemáticas de arquiteturas e paisagens e que privilegia a ação sobre qualquer outra representação. Entre anjos, demônios, paisagens, variadas atitudes são, então, representadas, criando essa curiosa forma, essa curiosa linguagem visual dotada de grande velocidade expressiva e que mostra também a grande variedade dos estilos que se desenvolvem dentro dos scriptoria, que são, em última análise, devedores da influência benéfica de Carlos Magno. Anjos alados com suas bandeirinhas que tremulam ao vento, paisagens com montanhas e prédios em cima, tudo isso se mistura, então, de maneira a proporcionar toda essa dimensão visual para o texto meramente escrito. Um aspecto a se considerar é o valor que é agregado a essas obras. Na capa do Evangelho de Lindau, que foi realizado por volta de 880 d.C., vemos como as joias incrustadas dotam esse objeto de uma extraordinária riqueza e um extraordinário apelo visual. É curioso na representação do Cristo ao centro a forma como ele é representado. Trata-se do modelo que será conhecido como Cristo Triunfans, ou seja, o Cristo triunfante, que é mostrado com os dois pés postados numa base sob a cruz e sem nenhuma aparência de sofrimento. Note-se que para os povos bárbaros, o Cristo, como esse elemento sofredor, essa figura que está padecendo na cruz, era entendido como uma figura derrotada, como uma figura que, afinal de contas, perdeu na história e foi executado. Na sua adaptação às culturas bárbaras, foi surgindo a iconografia do Cristo Triunfans, que é um Cristo que, mesmo estando preso, em última análise, a um instrumento de execução pública, se mostra altivo, se mostra dominante da situação, sem mostrar nenhum sinal de dor e com os pés firmemente plantados sobre o chão. Ao seu redor, figuras angelicais aparecem retorcidas e se destacam em meio a toda essa pedraria que é incrustada sob toda a estrutura dessa capa, que, em última análise, é uma capa de livro, mas que é dotada, então, de todos esses elementos de luz, de cor e de brilho que buscam expressar o valor que é atribuído a esse objeto, que é um objeto verdadeiramente sagrado. O ourives que executa essa obra se utiliza de várias técnicas para incrustar então essas pedras e transformar a figura do Cristo num elemento de esplendor, de brilho e de cor. E aqui observa-se também a importância então da cor para as representações religiosas da Idade Média. A meu ver, ainda mais notável que a capa do Evangelho de Lindau é a sua contracapa, onde vemos, então, de maneira muito forte a presença dos elementos da arte ibérnico-saxã, agora transportados para a Europa Central. Configurações que lembram elementos da iluminura, nós temos também a incorporação de outros elementos visuais e gráficos que são diretamente ligados à cultura celta do norte da Europa. Com esses objetos entrelaçados, essas representações, por vezes fitomórficas, por vezes animalistas, que geram então essas formas entrelaçadas e intrincadas, mas que se associam também a representações de caráter mais naturalista, como é a figura aqui do evangelista Marcos, representado por meio do leão alado, e ele mesmo representado como um anjo, escrevendo então o evangelho sobre essa mesa coberta por uma toalha. Os elementos fitomórficos e animalísticos que aparecem, no entanto, ao redor, com todos esses entrelaçados, são bem menos reconhecíveis diretamente. São expressões simbólicas, então ligadas àquela cultura iberno-saxã, que encontra então também a sua expressão nos scriptoria carolíngios, formando então parte do substrato cultural sobre o qual outros estilos artísticos medievais vão se desenvolver no futuro, como o estilo românico e o estilo gótico. A contracapa emprega também aspectos técnicos como o uso do cloisonné, que são essas células de metal sobre a qual
é vertido então esse esmalte vítreo dotado de grande cor e grande interesse visual, e também animais misteriosos, ou pelo menos elementos que deduzimos ser animais, onde enxergamos patas e partes de corpo sem, no entanto, entender exatamente o que está acontecendo. São figurações da mais alta fantasia, como é o caso dessas figuras animalizantes, as quais resistem a qualquer interpretação mais direta e desafiam então a imaginação do leitor, que é também um espectador e que se vê fascinado por essas criações da fantasia humana que buscam refletir a variedade e a criatividade da criação divina. Com suas formas intrincadas e misteriosas, essa contracapa do Evangelho de Lindau mostra então não apenas a fusão de vários elementos culturais, mas também a própria natureza da concepção de mundo do homem medieval. Para o homem medieval, o mundo é uma expressão divina, mas também é um mundo eivado pelo mistério, pelo medo, pela tragédia. É um mundo que se revela pouco compreensível, mas que está totalmente permeado pela presença misteriosa de Deus, que se manifesta de variadas formas e que adquire uma expressão simbólica na própria natureza. A natureza, portanto, se torna, na mentalidade medieval, uma espécie de espelho da mente de Deus, que é também uma mente que pertence ao domínio do incognoscível, ou seja, aquilo que não se pode conhecer completamente. O mundo medieval é um mundo de abismos e de mistérios. É um mundo também de fantasia, de brilho e de cor. É um mundo onde o divino se manifesta na natureza e a natureza se converte em símbolo do divino. E a arte busca capturar exatamente essa dimensão simbólica e não naturalista. A dimensão que se comunica com o divino, em última análise, com o abstrato, em última análise, com o infinito, que é expressado na figura de Deus. Com essa imagem da contracapa do Evangelho de Lindau, eu encerro essa breve apresentação dos estilos da Alta Idade Média. Agradeço a todos pela audiência, desejo a todos sorte, felicidades e saúde. E até a próxima. Didn't